Evangelho de João, capítulo 6. Eu farei essa leitura do versículo número 15 em diante, até o versículo de número 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu gostaria de ler o texto paralelo a esse, para nós termos um pouco mais de lucidez do texto bíblico, que está em Marcos capítulo 6, do versículo 45 a 50. Você pode acompanhar atentamente o que eu vou ler nesse momento. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes adiante. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Permita-me ainda fazer a leitura que está em Mateus, para que nós entendamos bem o texto. Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz-nos assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela vigília de noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os seus discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você pode voltar para o texto que está em João capítulo 6, novamente. Senhor Deus, ministra ao nosso coração aqui nessa hora. A tua palavra foi lida, mas ela não teria efeito nenhum, Senhor, sobrenatural, se
de nós o teu Espírito Santo não abrisse os nossos olhos espirituais e as janelas do nosso coração para ver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós essa manhã. E é isso que nós te pedimos, que esse Espírito Santo, que vem para nos convencer de toda a maldade, do pecado e do juízo, seja esse Espírito que nos encha nesse momento para pregar a tua palavra e sair daqui com um novo desafio para as nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse texto nesta manhã pensando em um contexto que nós estamos vivendo global, que é um contexto de muita insegurança e tensão. E eu estava lendo alguns artigos nos Estados Unidos, em que estava falando acerca dessa crise iminente que tem se comentado, há um pessimismo que permeia os comércios e o mercado financeiro, e muitas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer com a economia global. E já alguns sinais se manifestaram nesse aspecto, nessa direção, em que alguns bancos dos Estados Unidos quebraram. E eu estava lendo algo sobre isso, acerca da crise, a iminente crise financeira e a crise emocional que nós vivemos nos nossos dias. Nós vivemos uns dias em que se fala muito em saúde emocional, em que fala muito de saúde mental. Os meios de comunicação que nós vivemos hoje, o contexto dos meios de comunicação, as redes sociais, a internet, tem trazido para nós muitas informações boas, mas muitas informações, às vezes, que causam certa ansiedade e insegurança nos nossos dias. E alguns estavam tentando dar algumas explicações que, se fosse alguns anos atrás, algum dos bancos que quebraram dos nossos dias não teriam quebrado. Porque muitas pessoas, com medo de que o banco quebrasse, foram lá nos caixas e tiraram seus dinheiros. E é interessante pensar nisso. Porque um banco ele não é confiável simplesmente porque ele tem muito dinheiro. Porque os bancos, na verdade, usam o dinheiro que as pessoas vão lá e depositam, né, e eles reinvestem, e aí estão os lucros dos bancos. Mas os bancos, eles quebram. Não é por falta de dinheiro, mas os bancos quebram por falta de confiança. Porque ninguém vai depositar o seu dinheiro em um lugar onde ela não tenha segurança. Ninguém vai depositar as suas reservas, aquilo que ela ganhou com muito suor, com muita dificuldade, em um lugar onde ela não tenha confiança. E é interessante pensar nisso, e o autor desse artigo fazia exatamente essa correlação. E eu gostaria de trazer isso, nessa manhã, para o nosso contexto como cristãos. Ao nosso contexto como cristãos. Porque um dos elementos essenciais do nosso relacionamento com Jesus é a nossa segurança. É exatamente a nossa segurança. A confiança que eu e você precisamos colocar em Jesus. É a medida da nossa segurança, da confiança, de onde está o nosso coração, que isso vai nos permitir nós superarmos diferentes circunstâncias e realidades que nós venhamos a viver nessa vida. Portanto, essa iminente crise, na verdade, isso não é algo contemporâneo, isso não é algo de agora, mas isso é uma realidade que toda a humanidade tem vivido nos seus dias. Porque todas as vezes que nós tiramos a nossa confiança em Jesus e nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa, nós sempre vamos viver ansiosos, nós sempre vamos viver preocupados e nós sempre vamos viver em uma iminente crise, quer seja na família, quer seja na política, quer seja na educação, quer seja nas finanças, em qualquer área das nossas vidas. E nesse texto aqui, os evangelistas João, Marcos e Mateus, eles registram essa história
que aconteceu exatamente com os discípulos de Jesus, com a igreja de Cristo naquela época. E esse texto foi registrado, João registra essa passagem bíblica, esse milagre de Jesus, exatamente em uma sequência que nós vamos ver que os comentaristas bíblicos que comentam o Evangelho de João falam acerca dos 7 milagres. Portanto, esse é o 5º milagre dos 7 milagres que João escreve com o objetivo que nós venhamos a crer em Jesus como sendo o próprio Deus conosco, o Deus encarnado. E nesse milagre exatamente, João está falando sobre a nossa segurança, que Jesus é a nossa segurança diante das tempestades, que Jesus é a nossa segurança diante de qualquer circunstância que nós venhamos a viver. Portanto, esse texto aqui vai nos mostrar uma tempestade. E essa tempestade aqui é muito mais do que uma tempestade do mar. É muito mais do que o mar agitado. E nós vamos ver isso exatamente, eu fiz essa leitura bíblica para que nós pudéssemos entender toda a riqueza dessa passagem bíblica. Porque nós vamos ver em primeiro lugar nesse texto que Jesus é a nossa segurança, irmãos, mesmo diante das tempestades circunstanciais. Jesus é a nossa segurança, mesmo diante das tempestades circunstanciais. Se nós observarmos no texto bíblico que lemos do Evangelho de João, nós vamos ver no versículo 15 que há uma observação interessante. Eu fiz questão de ler para que os irmãos captaram a sua atenção. O versículo 15 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando lemos essa passagem bíblica, vamos ver que esse milagre acontece exatamente no contexto de uma crise sociopolítica. O contexto em que Jesus veio é um contexto de uma crise sociopolítica. Quando vemos Jesus no seu ministério já há 3 anos, nós vemos que há uma crise de liderança política naquela época. Eles estavam buscando um rei. E o povo de Deus estava extremamente envolvido, e eles tinham um conceito político acerca do Messias, e eles esperavam que o povo de Deus viria a ter paz, que o povo de Deus viria a ter protagonismo, que o povo de Deus seria instrumento de transformação a partir do momento em que o Messias fosse proclamado rei. E quando o Messias viesse, ele novamente tomaria o poder e ele governaria por sobre o Império Romano, por sobre o Império Grego, por sobre todos os impérios ali, e o povo de Deus triunfaria. Portanto, eles tinham uma expectativa política. Mas é interessante que no ministério de Jesus, durante o seu ministério, uma multidão acompanhava. Porque essa não era uma expectativa simplesmente do povo judeu, mas essa é uma expectativa da multidão. Porque a multidão tinha fome. Porque a multidão estava desesperada. Porque a multidão não tinha esperança. Eles estavam em busca de um líder. Eles estavam em busca de alguém que trouxesse, que suprisse as suas necessidades básicas, que é o alimento. Tanto é que o texto anterior está falando acerca da multiplicação dos pães. Portanto, aqui uma crise sociopolítica. Há uma crise circunstancial. Mas o interessante dessa passagem bíblica é a reação de Jesus. Quando eles querem proclamar Jesus como um líder político, quando eles querem proclamar Jesus como um líder social, a atitude de Jesus é sair. O texto diz que, sabendo Jesus que estavam para o intitulá-lo, para o arrebatá-lo e proclamaram rei, ele retirou-se daquele lugar e foi fazer o quê? Ele foi orar. E muitas vezes a igreja é atrapada. Muitas vezes a igreja entra numa armadilha.
E nós temos a tendência de colocar a nossa confiança em outra coisa que não seja em Jesus. Porque diante das crises sociopolíticas, econômicas e etc., nós muitas vezes buscamos uma solução. E nós buscamos uma solução à nossa maneira e não à maneira de Deus. Mas Jesus nos ensina nessa manhã que diante das tempestades circunstanciais, nós vemos uma crise sociopolítica, mas nós vemos aqui que o mar estava agitado. Eles estavam preocupados, eles estavam angustiados, eles se sentiram sós, eles se sentiram impotentes porque eles eram profissionais da pesca e eles sabiam que aquela não era uma boa hora para se retirar com o barco no mar. Eles sabiam, eles conheciam as técnicas, sabiam que aquele lugar era um lugar perigoso para navegar durante a noite. Mas eles esperaram Jesus e Jesus disse, sigam. Mas onde está Jesus no meio da tempestade? Que negócio é esse? Ele manda nos ir e depois ele nos deixa sozinhos. E esse é o sentimento que eles estão tendo aqui. Há uma crise. Há uma crise nessa embarcação. E nós vemos que no meio, quando ele sai, está tudo bem. Mas logo após vem essa tempestade. E muitas vezes na vida, irmãos, acontece isso. Por mais que nós tenhamos domínio das circunstâncias, por mais que nós estejamos no controle das coisas, por mais que nós sejamos bons profissionais, por mais que nós tenhamos recursos, por mais que nós sejamos bons daquilo que nós fazemos, por mais que tenhamos uma família estável e que conheçamos o lugar em que estamos, há circunstâncias que são imponderáveis. Há circunstâncias que são maiores do que nós. E no meio dessa tempestade circunstancial, nós precisamos olhar para Jesus e colocar a nossa segurança nele. Mas há uma segunda verdade nesse texto aqui, para nós, nessa manhã, que mostra-nos o texto que Jesus é a nossa segurança diante das tempestades circunstanciais. Mas Jesus também é a nossa segurança, irmãos, diante das tempestades emocionais. Diante das tempestades emocionais. Se nós observarmos no texto, você vai ver que Jesus está em pleno controle das circunstâncias. Nada fugiu ao seu controle. E o texto vai dizer claramente que ele impelia os discípulos para tomarem o barco e seguir. E provavelmente, pela geografia daquele cenário ali, Jesus estava em um monte e Jesus estava observando a tempestade. E enquanto Jesus estava no monte orando, ele está vendo exatamente o rosto dos discípulos. Ele está vendo exatamente os discípulos nervosos. Ele está vendo os discípulos ansiosos. Ele está vendo os discípulos preocupados. Ele está vendo exatamente o que está acontecendo. E o texto vai mostrar, no Evangelho de Marcos, que eles tentam por mais de 4 horas. Por mais de 4 horas eles estão tentando chegar ao final da jornada, mas eles não conseguem, porque eles estão em ciclo. Eles estão dando volta porque a tempestade era muito forte. E eles estão exatamente no meio do mar. E eles não conseguem avançar. E Jesus está observando e orando pela vida dos discípulos. E nós vamos ver nesse texto aqui a intervenção. Nós vamos ver nesse texto aqui a intervenção providencial do Senhor diante das nossas tribulações emocionais. Nós vamos ver Jesus aqui olhando cada detalhe das nossas vidas. Porque Jesus, ele não vê simplesmente fisicamente. Ele não vê simplesmente o nosso semblante. Porque muitas vezes nós chegamos à casa de Deus, estamos bem vestidos porque vamos domingo à igreja, né? Vestimos a roupa de crente, nós nos preparamos, colocamos uma boa cara, cumprimentamos as pessoas, mas muitas vezes a nossa vida está destruída. Nós estamos preocupados.
porque não sabemos o que vamos fazer para resolver os problemas que temos amanhã. Muitas vezes não temos resposta para os nossos questionamentos. Vivemos angustiados, imersos em nossos problemas. Muitas vezes sendo submergidos pela tempestade emocional. Mas nós vamos ver que Jesus mostra exatamente que Ele está no controle de todas as coisas. E nós vamos ver aqui, os 3 evangelistas fazem questão de citar essa expressão, que é o mandamento mais citado nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus acalma aqueles discípulos quando ele diz, não temais. Não temais. E essa verdade, irmãos, esse mandamento mais repetido nas Escrituras, e no salmo mais conhecido da Bíblia, que é o salmo de número 23, nós vamos ver Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A percepção de Davi é uma percepção imaterial de Deus. Ele diz, eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Mas muitas vezes Deus não está fisicamente que eu possa pegar, que eu possa ver, que eu possa palpar. E os discípulos estão vivendo essa insegurança. E é interessante olhar isso aqui, porque Davi está vendo Deus. Mas os discípulos não estão vendo Deus. Na cabeça deles estão vendo Jesus. Eles ainda não haviam compreendido que Jesus é Deus. Eles não haviam entendido que aquele Deus, do Salmo 139, de que se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mais profundo, ali tu estás. O pensamento não veio à boca, que o Senhor já sabe todas as coisas. Eles não haviam entendido que Jesus é Deus. E há muitas pessoas que estão dentro da igreja, vivendo uma vida religiosa, mas elas ainda não entenderam quem é Jesus. E quando nós não temos um conceito correto de quem é Jesus, quando Jesus não está na parte central das nossas vidas, nós sempre vamos viver inseguros. Nós sempre vamos viver preocupados. Nós sempre vamos viver uma vida inconstante. Nós sempre vamos ser submergidos pelas circunstâncias. E aqui nós vemos que os discípulos estão preocupados, porque eles estão pensando no Cronos. Eles estão pensando no tempo cronológico. E eles estão achando que Jesus tardou demais. Que ele não chegou, que ele está atrasado. Que ele não tem o controle da situação. Que ele não conhece o que está passando conosco. Mas no texto nós vamos ver claramente que Jesus quer mostrar aos seus discípulos de que ele está no controle de todas as coisas. E ele nunca tarda. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. E o texto diz, em Marcos capítulo 6, versículo 48, diz, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus, irmãos, ele sempre vem ao nosso encontro. Mas eu quero mostrar aqui aos irmãos nessa manhã uma última verdade que eu vejo nessa passagem bíblica, de que Jesus é a nossa segurança diante das tempestades circunstanciais. Jesus é a nossa segurança diante das tempestades emocionais.
Mas Jesus, irmãos, é a nossa segurança diante das tempestades espirituais que nós venhamos a viver nessa vida, porque Ele vem de forma providente. Se nós observarmos um detalhe que está na passagem do versículo de número 51 e 52 do capítulo 6 de Marcos, diz o seguinte: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Olha que interessante o que Marcos está dizendo aqui. O coração dos discípulos estava endurecidos. Ainda que eles tinham visto Jesus multiplicar os pães, eles não entenderam o suficiente. E quando eles veem Jesus caminhando por sobre as águas, eles ficam atônitos, porque eles pensavam que era um fantasma. Eles não podiam crer que era Jesus, Deus, caminhando por sobre as águas. Mas o texto mostra também que no meio daquela situação Pedro tem dúvida. E Pedro faz um teste. E Pedro diz: Senhor, se realmente é o Senhor, se não é o fantasma, me faz andar por sobre as águas também. E Jesus diz: vem, Pedro. E quando Pedro começa a andar por sobre as águas, o que é que acontece? Ele começa a cair. E nós vemos aqui que os discípulos, eles não estão maduros o suficiente. Eles não estão preparados o suficiente para enfrentar certas circunstâncias na sua vida. E isso acontece conosco também. Pedro era um dos discípulos íntimos de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles já haviam visto Jesus fazer muitos milagres. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam maduros o suficiente. Mas isso aqui não é um fenômeno que acontece somente com os discípulos de Jesus. Essa é uma realidade que pode acontecer com todos nós. Independente da idade de igreja que nós tenhamos, independente da quantidade de anos na nossa carreira cristã, independente se você está começando na fé, independente se você já estudou teologia, independente se você é um líder na igreja, se você é um pastor, se você é uma pessoa que chegou aqui hoje pela primeira vez, isso pode acontecer com cada um de nós, porque nós somos frágeis espiritualmente. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enduro. O nosso coração ele é inclinado para o pecado. Nós somos tardos para crer. E o texto de Mateus vai dizer: homem de pouca fé, homem de pequena fé. E muitas vezes nós somos fortes em certas áreas. Nós somos capazes de fazer como Pedro e ir cortar a orelha, a cabeça ele queria cortar, não conseguiu, foi na orelha, porque ele desviou. Nós somos capazes de enfrentar certas circunstâncias em nome de Jesus, mas todos nós temos fragilidades. Foi assim com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Abraão, porque só existe um, irmãos, só existe um que pode nos dar segurança diante das tempestades espirituais que nós venhamos a passar nessa vida. E esse único é Jesus. E Jesus vem andando por sobre as águas para mostrar que ele não tem controle somente das águas, mas ele controla a lei da gravidade. Ele controla todas as coisas, ele domina o mar, ele domina os tempos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, quando os discípulos veem aquele Jesus caminhando por sobre as águas, Pedro vem ao seu encontro e naquele momento ele começa a afundar. E talvez você está aqui hoje, nessa manhã, tentando caminhar.
Talvez você está aqui hoje, nessa manhã, vivendo uma tempestade na sua vida. Talvez você está aqui hoje, aparentemente está tudo bem. Mas, às vezes, irmãos, a crise, ela não está fora de nós. Às vezes, a crise, ela está dentro de nós. Essa, muitas vezes, é a crise. E, às vezes, pelas nossas fragilidades, nós agrandamos as circunstâncias muito mais do que elas são. E mesmo quando ouvimos a voz de Jesus dizendo, venha ao meu encontro, nós não temos forças o suficiente, mesmo entendendo o Evangelho, mesmo entendendo quem é Jesus, mesmo vendo que Ele é poderoso, mesmo vendo que Ele tem o controle das circunstâncias, a nossa fé é tão frágil, que se Jesus não tomar-nos nas nossas mãos e nos levar a porto seguro, nós não vamos ser capazes de chegar. Mas muitas vezes a religiosidade, ela nos engana. Porque às vezes nós pensamos que pelo conhecimento que nós temos, às vezes nós pensamos que pelo cargo que nós ocupamos, às vezes nós pensamos que pela influência que nós temos, às vezes nós pensamos que pela família a qual nós nascemos, às vezes nós pensamos que pela contribuição que nós damos, nós vamos estar em porto seguro. Mas tudo isso é um engano. Porque a única coisa que nos pode dar segurança na hora da vida e na hora da morte é Jesus. E a minha mensagem para você aqui nessa manhã é que você se tome da mão de Jesus. Porque os Pedros é o símbolo da nossa natureza. Nós somos assim. Nós somos inseguros. Nós somos preocupados. E nós estamos vivendo em um mundo cheio de ansiedade. Nós estamos vivendo em um mundo em que simplesmente nos traz muitas informações, muitas vezes sensacionalistas, e que o mundo vai acabar, e que tudo agora vai ser pior, e que nada vai resultar, e que a crise vai vir. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: você está preparado para enfrentar a crise? Onde está a tua segurança? Onde está o teu coração? Que nessa manhã nós encontremos segurança em Jesus. E eu quero terminar essa mensagem nessa manhã com um detalhe muito importante desse texto. Porque às vezes nós erramos de qual é o milagre, a ênfase do milagre aqui. E a ênfase do milagre não é que Jesus calmou a tempestade. A ênfase do milagre é que ele andou por sobre as águas. E por que isso é tão importante? Porque o texto mostra um fenômeno muito lindo no texto. Quando foi que a tempestade cessou? Quando Jesus entrou no barco. Ele não disse à tempestade que cessasse. Mas no momento em que ele entra no barco, a tempestade cessa. E que nessa manhã, Jesus esteja no teu barco. Amém? Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor nessa manhã.